Esse podcast é patrocinado por Casa Leão Joalheria, transformando sonhos em joias únicas e especiais. Olá, amigos e amigas do podcast Dimensões. Nós estamos aqui para falar de vidas e vidas relacionadas com a espiritualidade, com a fé e com a esperança. E eu vou ler só um pouquinho o que eu resumi dessa minha convidada. Presta atenção. Ela teve 2 medalhas de bronze em Jogos Olímpicos, 4 títulos Grand Prix de vôlei, vice-campeã mundial 2 vezes, 2 Copas do Mundo e muito mais. Minha amiga Virna Dias, tudo bem? Olá, Rô, que prazer estar aqui com você nesse podcast tão incrível, quando a gente fala de fé, de energia, de dimensões, né? Dimensões. Vai muito além do que a gente imagina, né, Rô? Essa dimensão do esporte começou quando na sua vida? Rô, começou aos 14 anos. Eu sou de Potiguar, sou nascida em Natal. E ali na hora da merenda da escola, eu ficava na porta da sala de aula, esperando tocar a sirene para eu descer correndo, porque só tinha uma quadra na escola. Então aquela quadra era disputada por toda a escola. E a gente ficava brincando de queimado. E eu jogava direitinho, tinha muita força, até que um dia a técnica de vôlei da escola me viu brincando de queimado e me convidou para eu jogar vôlei na escola. E daí, ludicamente, começou a minha vida ali na escola, e logo em seguida eu fui jogar pela seleção do Rio Grande do Norte. E aí, anos depois, o Rio Grande do Norte subiu para a divisão especial e viemos para o Guarujá jogar um campeonato com as grandes equipes de vôlei do Brasil, que ainda é o Campeonato Brasileiro, que ainda é o celeiro do voleibol, que é São Paulo, Rio e Minas. E nesse torneio, Rio Grande do Norte foi a lanterninha. Ficamos em último lugar. Sequer ganhamos um set. Mas eu me destaquei pela força, pelo ataque. E daí surgiram os convites dessas grandes equipes. Na época, Pirelli tinha o William, o Xandó, o Montanaro. No Rio, ali Atlântica Boa Vista, tinha o Bernardinho, o Renan. E o Minas Tênis Clube era muito forte. Essas 3 grandes equipes me convidaram para eu vir jogar aqui no sul do país. Só que eu tinha 14 anos. O papai não deixou. Falou que eu tinha que estudar. Meu pai era engenheiro civil. Queria que eu fosse engenheira civil. Quando eu completei 15 anos, no ano seguinte, eu falei, pai, eu quero ser uma jogadora de vôlei, eu quero ser a Isabel. E aqueles convites continuaram, e eu com 15 anos eu vim embora para o Rio de Janeiro, em busca de ser uma jogadora de vôlei. Então você teve toda essa força interna, né? Você quis. Muito. E naquela época você, como é que se relacionava com os coleguinhas? Você sofreu, hoje fala-se muito em bullying, em distanciamento, porque você focou muito no esporte, ou isso ajudou o teu relacionamento com os coleguinhas? Rô, na verdade, eu era muito grande, então sempre teve bullying. A segunda melhor amiga batia aqui no meu ombro. Eu vejo pela minha filha hoje, a Maria. Maria tem 11 anos com 1,74 m. A maior amiga dela bate no ombro. Só que naquela época não existia esse nome bullying, né? O povo tirava sarro da gente, era varapau, magrela, Olivia Palito, girafona. E eu lembro que meus 13 anos, aquela fase que começa, né, a despertar uma curiosidade de um sexo oposto, ninguém olhava para mim, porque eu era aquela grandona que ficava no fundo da sala. Então, o esporte veio num momento muito importante na minha vida, né? Que aí os objetivos mudaram um pouco. Mas eu sempre fui uma menina muito teimosa, muito assim, corajosa. Eu nunca fui aquela menina que sofria bullying, né? Vamos supor, cheguei em seleção brasileira, depois desse torneio do Guarujá, que eu fui para o Rio de Janeiro. Aí eu fui convocada para a minha primeira seleção brasileira infanto-juvenil, com 15 anos. E nós estávamos ali em Belo Horizonte, treinando ali no Mineirinho. E eu com sotaque nordestino, usava aqueles cabelos de Maria Chiquinha. Aí me chamavam de Paraíba. Eu gostava de Beto Barbosa, gostava de chiclete com banana. Era uma cultura que ninguém conhecia na época, né? Ah, nordestina, só Paraíba. Eu nunca liguei, Rô. Nunca. Eu sempre fui muito desencanada. E eu lembro que aquelas amigas daquela geração que hoje algumas continuaram
companheiras de quadra. Chegava carnaval na Bahia, me leva lá pro Tiro de Bel. Eu falei, agora você quer, né? Quando eu tinha meus 16, meus 14 anos, 15, vocês me sacaneavam, né? Porque ninguém conhecia, né? Era uma cultura mais nossa, nordestina. Mas assim, eu sempre fui muito desprendida. Minha mãe falava assim que eu nasci numa caixinha errada, que meu tique e teco sempre foram muito leves, sabe? Não tinha essas preocupações. Tinha tempo feio, né? Nunca tive. E você ancorou em algum momento da sua vida, nesse crescimento da adolescência até a vida adulta, você teve alguns momentos que as pedras do caminho fizeram você se ancorar na fé? Vários, Rô. Primeiro que quando eu comecei a minha carreira com a seleção brasileira adulta, a gente foi jogar um torneio no Peru e lá por ser altitude, atacando na bola, a minha mão ficou toda roxa, formigava e eu não pude mais jogar. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu fui num especialista, ele falou, olha, você está com entupimento na artéria, você vai ter que ficar umas 2 semanas tomando esse remédio coagulante. Se não melhorar, nós vamos fazer uma cirurgia para desobstruir a artéria da mão. Eu fiquei com muito medo, né? Eu falei, poxa, fazer cirurgia na mão, ainda mais na mão do impacto da bola. E aí, o Bernardinho e a Vera Mossa tiveram esse mesmo problema. E o Bernardinho era meu técnico na época. E o Bernardinho nunca foi uma pessoa espiritualizada. O Bernardinho, ele é desconfiado da espiritualidade, mas ele nunca estudou. Ele falou, olha, Vina, eu tive esse problema. A Vera Mossa, por ser muito espiritualizada, me levou lá em Leme, no Dr. Valdemar Coelho. Inclusive, ele faleceu, acho que há 1 ano e meio. Você não quer ir lá? Lá ele faz uma cirurgia espírita. Eu falei, ai, tem muito medo, sou católica. Eu cresci num berço católico, né? Meu pai era seminarista. Meu pai ia ser padre quando ele conheceu minha mãe era miss. E aí eu fui para Leme e eu fui operada. E quando eu fui fazer essa cirurgia, eu senti ele cortar a minha mão. Você estava com os olhos abertos? Não, fechados com uma venda. Mas não levou nenhuma anestesia? Não, nada. Deitada numa cama, eu senti ele cortar a minha mão. Eu sentia sair o sangue. Eu senti ele costurar a minha mão inteira. Nossa. Tanto que quando acabou a cirurgia, a minha mão era assim, eu não conseguia abrir. De tanta dor. E a minha mão ficou enrolada numa gaze, né? Então eu não vi se tinha ponto, se não tinha, eu fiquei com ela quietinha. Aí no dia seguinte, quando a enfermeira, né, foi lá no centro, tirar a gaze, eu falei, não é possível que não tenha ponto aqui. Porque eu sinto repuxar, eu sinto muita dor. E aí, eu cumpri todo o protocolo, tem uma alimentação, né? Eu não lembro, assim, os detalhes. Tinha água energizada, provavelmente, tinha água, as orações, tudo Sim, mais. e eu fiquei 7 dias sem fazer atividade física, e depois, quando eu voltei a jogar, eu fui nesse médico, ele fez o exame, ele falou, olha, o remédio te fez bem pra você. Eu falei, doutor, foi o remédio. Você não falou que foi uma cirurgia espiritual? Essa não. Mas aí, passados-se muitos anos, joguei a Olimpíada de Atlanta. Aí depois veio a Olimpíada de Sydney. Eu adquiri uma fratura por estresse embaixo do dedão do pé. E eu já tinha ido todos os médicos no Brasil e todos os médicos queriam me operar. Que é um ossinho chamado sesamoidite. É embaixo do dedão, aquele ossinho que você apoia, né, o pé. E coincidentemente, a seleção brasileira foi jogar um torneio na Suíça. Eu fui para esse torneio para consultar com um dos maiores médicos do mundo de pé. E ele falou, olha, seu caso é muito grave, você tem uma fratura por estresse, seu caso é cirúrgico e a sua recuperação pode ser que você nem consiga mais voltar a jogar na intensidade, porque é muito salto, né? Muito impacto. Eu entrei em pânico. E aí, infiltrei o pé, fui nos Estados Unidos, mandei fazer uma palmilha, XPTO, mas eu não conseguia andar, eu tinha muita dor. E fiquei andando um tempo com muleta, com uma tala de proteção, aquelas botas, né? E não treinava mais na quadra, eu treinava só a parte física. Só que faltava, assim, 1 mês e meio para a Olimpíada. E aí, Dr. Moisés Cohen, sim, grande amigo, meu beijo. grande amigo, Dr. Moisés. Dr. Moisés, que eu amo, todos os meus problemas físicos, o Dr. Moisés que estava perto.
estava perto. Aí eu fui no doutor Moisés, doutor, eu sei que não é sua especialidade, mas eu quero que você me indique um especialista em pé, porque todos os médicos do mundo falam que eu tenho que operar, e eu não quero operar. Aí ele me levou no doutor Felipe, que também era da clínica dele, era especialista em pé. O doutor Felipe falou, olha, Vina, realmente é um caso grave, mas eu acho que a gente pode tentar mais um pouco da fisioterapia paliativa, sem você encostar o pé no chão. Falta 1 mês e meio para a Olimpíada, e você tenta jogar. Nesse meio termo, eu tenho uma amiga que ela se converteu evangélica. Ela era do candomblé e ela virou evangélica. E ela frequentava um culto ali na Vila Olímpia. Eu esqueci o nome da igreja. E ela estava nesse culto. O pastor chegou para ela, senhora Dora, vem aqui. Só que o culto, um monte de pessoas. Aí ele foi lá atrás, eu estou chamando você para vir aqui na frente. Aí ela, como é que ele sabe que meu nome é Dora, né? Ela foi. Quando ela chegou lá na frente, ele falou assim, olha, você tem uma amiga que o caso dela não é da medicina. Ela tem um problema no pé. O caso dela é da espiritualidade. Ela me liga. Ela falou assim, Vina, seu pé não melhorou. Eu falei, não, eu tô desesperado. Já viajei o mundo inteiro. E falta 1 mês e meio para jogar a Olimpíada. Ela falou assim, você vai no culto comigo. Eu falei, não vou. Não vou, porque eu não gosto dessas coisas. Eu sou católica, tenho minhas orações. Não, você vai, você vai, você vai. Eu falei, não vou. E eu não fui. Ela levou o pastor na minha casa. E aí eu lembro demais, porque a minha mãe estava passando as férias aqui comigo. Eu morava ali no Brooklyn. Chegou esse pastor com a esposa, o irmão dessa minha amiga com a esposa também convertido e ela. O pastor começou a botar a mão na minha testa e fazer uma oração. Tudo que estava em mim caiu nela. Mas era uma coisa tão horrorosa. Baixou um demônio nela. Mas, Rô, você não tem noção que coisa horrorosa. E ela, eu acho que como ela estava se convertendo, não sei, veio nela, né? Enfim, aí eu comecei... Ela não era evangélica ainda? Não, ela estava se convertendo. Estava em processo. Ela estava em 1 mês ainda da igreja, só que ela era do candomblé. Ela vem de outra religião. E aí eu comecei a gritar. Eu falei, mãe. Eu apavorei, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. A minha mãe chega, o que vocês estão fazendo com a minha filha? Você tinha quantos anos, né? Eu tinha 30, alguma coisa. E aí o pastor falou, tenha calma, senhora. Aí ele explicou que era um demônio, que ele ia limpar. E aí ele botou a mão na testa da minha amiga. Sai desse corpo, né? Aquele teatro todo, né? E ela voltou ao normal. No que ela voltou, eu falei, o que aconteceu com você? Ela falou, não lembro. E aí o pastor falou assim, olha, você crê que você vai ser curada? Eu falei, nossa, depois que eu tô vendo isso, não tem como eu não crer. E aí ele fez 3 semanas de oração. E era exatamente o período que eu tinha que ficar em repouso. Se eu não melhorasse, eu ia não poder ir para a Olimpíada. Aí eu cumpri as 3 semanas de oração. Voltei no médico, doutor Felipe, lá na clínica do doutor Moisés Cohen. Doutor Felipe Vinoca, antes de vir para cá, passa lá no Einstein, faz uma ressonância, faz um raio-x. Já vem com os exames prontos, né? Fiz isso. Cheguei lá e ele falou, não, esse exame tá errado, pode voltar lá. Falei, por que não? Porque não apareceu nenhuma fratura. Voltei no Círio de novo, fiz mais um exame. Quando eu cheguei, ele falou, Vina, aconteceu alguma coisa. Porque quando você fratura... Mas nesse meio tempo você já estava conseguindo andar, então? Não, eu estava sem encostar o pé no chão. Ainda estava assim? Eu cumpri o repouso que o médico falou. Entendi, estava com a botinha lá. A botinha, só obedeci a oração de 3 semanas ali com o pastor. Quando voltei pela 2ª vez no consultório, o doutor falou, Vina, tem alguma coisa errada. Porque quando a gente faz uma fratura que o osso consolida, aparece uma linha, né? E não aparecia nos 3 exames que eu fiz. Eu falei, doutor, eu não conheço a sua fé. Eu não sei a sua religião. Mas eu fui curada. Porque eu passei por um processo espiritual, eu contei para ele. E nunca mais senti dor nesse pé. Eu estreiei a Olimpíada, viajei para Sydney. Eu lembro que eu e Bernardinho
nós tínhamos feito um propósito de ficar sem comer chocolate, porque nós somos chocólatras. Nós já estávamos ali há 2 meses sem comer chocolate, porque eu precisava jogar, porque eu era uma peça muito importante para aquela seleção. E eu joguei a Olimpíada inteira, sem essa dor, e nunca mais doeu meu pé. Olha que beleza. E eu falo assim que existe uma força muito maior. Muito, muito além da nossa imaginação. Da nossa imaginação. Isso eu não tenho... A Virna já me contou alguns casos que aconteceram com ela. Esses eu não conhecia, né? Acho que se a gente pensar no que aconteceu com a Virna e nas cirurgias espirituais e naquilo que Jesus mesmo falou, a tua fé te curou. Sim. Então, se você acredita e mais o processo da ajuda dos amigos de outras dimensões, dos médicos, aí você chega aonde deve chegar. Você me contou uma vez de uma luz. Foi. Essa aqui eu achei assim... Essa história foi muito forte. forte. Quem é médium é ela, não sou eu. Porque ela tem muita assim, antena. Eu fui educada muito na igreja católica, frequento até hoje. Eu moro em Campinas, né? Eu vou muito na igreja desatadora dos nós. Mas eu vejo muita aura das pessoas, inclusive eu tô vendo a sua. Sempre quando eu tô num ambiente de muita energia, eu vejo, né? É assim que vê mesmo. Eu fiz muitos cursos de cura prânicas, de reiki. Tá vendo? Então. Eu não sinto a energia, mas eu vejo. Não é todo mundo que eu consigo ver. Mas eu nunca desenvolvi para esse lado, né? Eu sempre levei para o lado da minha religiosidade, da minha fé, mas sou intuitiva, às vezes em sonhos, às vezes assim, eu sinto o ambiente, quando eu estou num ambiente que está uma energia meio pesada, assim, eu sinto, e quando eu chego em casa eu preciso tomar um banho que parece que eu adoeço energeticamente, mas nunca desenvolvi, né? Eu lembro que era a Olimpíada de 1996, Atlanta, ganhamos de Cuba de 3-0, e a Ilma quebrou o pé durante a partida. Então a Ilma jogou com o pé quebrado. Então ninguém sabia que o pé dela estava quebrado. Quando acabou o jogo, que ela esfriou, e realmente vimos que ela estava fora da Olimpíada. E ela era uma peça muito importante, era uma das melhores jogadoras da seleção. E eu era a reserva dela. E no dia seguinte, obviamente, cria uma tensão no grupo, né? Porque nós éramos jogadoras da mesma posição, mas de estilo de jogo diferente. O Brasil tinha um jogo de muita velocidade, ela tinha um ataque do fundo muito forte, eu não tinha esse ataque, eu tinha mais recepção, enfim. E gerou aquele assim, pô, será que a Virna vai dar conta? Você percebe nas suas companheiras. E meu pai muito religioso, a história do meu pai é muito linda, meu pai era seminarista, estudava em colégio internato, né? E meu pai ia virar padre, até que um dia ele conheceu minha mãe. Minha mãe era Miss, fotografava, minha mãe é loura, dos olhos verdes. Papai se apaixonou pela mamãe e largou o celibato. Só que eu fui educada com muita religiosidade na minha casa. Assim, papai sabia a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Então, todos os dias papai contava as histórias bíblicas. Isso é maravilhoso, né? Assim, isso acho que... De homem de muita fé. Isso ajuda muito. E a gente foi criada, assim, ali no Nordeste, que as pessoas passam muita necessidade, né, Rô? E papai, todo dia, a gente doava 30 pratos de comida. A gente tinha uma panelona que a gente fazia arroz e feijão para doar para as pessoas moradores de rua. Obviamente, gerava um desconforto na vizinhança, mas papai falava, minha filha, a gente está doando amor. E eu ligava muito para papai nessa Olimpíada. Papai, estou muito preocupada, porque é uma responsabilidade muito grande assumir o lugar da minha filha, reza esse Salmo 91. Aí eu tenho livros. Meu pai fez uma cartilha de oração. No dia que você estiver angustiada, você lê esse livro. No dia que você estiver feliz, você lê esse livro. Era muito bonitinho, fez uma carta linda. Meu pai era um cara muito poeta, ele é falecido hoje. E aí, no dia do jogo, que eu ia estrear no lugar da Ilma, vestiário, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, no Altíssimo, concentrado ali rezando. Entrei no aquecimento, na quadra, que a gente aquece fora da quadra, né? Do ginásio principal, a gente aquece num ginásio pequeno, porque normalmente sempre tá tendo jogo da então outra chave. E aí, tô aquecendo tensa, assim, sabe aquela dor na barriga, aquela ansiedade, porque, pô, é uma responsabilidade jogar uma Olimpíada que eu nunca tinha jogado no lugar da Ilma. De repente, quando eu entrei naquela quadra, eu vi um fecho de luz, assim, vindo do teto. Aquela luz abrindo. Aí eu olhava, pegava na minha mão, olhava, gente, acho que eu tô louca. E aí continuei olhando aquilo, aí comecei a aquecer.
Eu dava a bola para levantadora, ela levantava a bola para mim, eu tinha que atacar, para aquecer, para entrar pro jogo. Rô, cada vez mais que eu aquecia, aquela luz, mas ela vinha de uma energia, de uma força. A minha mão, eu olhava para minha mão, era como se estivesse vendo sua aura agora, eu via no meu corpo inteiro. Era algo assim, sobrenatural. Eu falei, gente, eu não posso contar isso para ninguém. Porque as pessoas vão dizer que eu tô doida. E aquele jogo foi um dos maiores jogos da minha vida. Eu vi que ali não era eu. Era um anjo, alguma luz, alguma força sobrenatural que me deu naquele dia. Porque, sabe, eu saltava, eu flutuava, sabe assim, parecia que eu estava em transe. Eu jogava, eu estava meio voando e ao mesmo tempo eu estava com muita raça, mas eu estava leve. Aí quando eu entrei na quadra, isso foi no aquecimento, aquele flash de luz sumiu, eu só sentia arrepio. Só sentia aquele arrepio o tempo inteiro, uns calafrios assim em mim. Mas aquela luz que era da quadra de aquecimento, não tinha mais. E eu nunca, naquela época, eu tive coragem de contar pra alguma amiga. Falei, essa menina é louca, né? Ainda mais antes, né? Que a gente não tinha a liberdade de nenhuma, contar né? os Enfim, acontecimentos. mas eu falo assim, que muitos jogos da minha vida, eu falo que era meu anjinho que estava comigo. Porque eu falei, meu Deus, como é que eu fiz isso hoje? Eu estava tão iluminada. Eu lembro que eu joguei no Flamengo, a gente fez uma final contra o Vasco, e a gente tinha um supervisor, o Celcinho, que ele era muito devoto do Seu Jorge. Ele era tão devoto, que ele ia para o jogo com a imagem de São Jorge embaixo do braço. E ele sempre fazia com que eu passasse na igreja de São Jorge com ele para a gente acender uma vela para proteger. Porque a gente sempre falou uma coisa, não é para ganhar o jogo, é que Deus abençoe, que ninguém se machuque e que ganhe o melhor. Mas assim, para ser uma harmonia. E nesse dia que era a final, Rô, tinha uma senhora que era tão fã da gente, que ela colocou 12 velas. Ela fez na porta do Maracanãzinho. Tinha 12 velas da altura de cada atleta. Que maravilha, na que porta coisa linda. A coisa mais linda do mundo. Eu lembro eu entrando, essa senhora assim, ajoelhada com aquelas 12 velas acesas, ali no Maracanãzinho, ali na porta do Maracanã. E o Celcinho com aquele Seu Jorge debaixo do braço. Eu sempre fui muito religiosa e respeitei, obviamente, sempre a religiosidade de cada uma. Mas eu sempre pedia, gente, a oração Pai Nosso é a oração de todas universal. as religiões. É universal. Então a gente sempre rezava aquela oração. E naquele jogo, eu lembro que era o tie break, era o último set. Aí era partida de 15 pontos. Quando eu olho, tá aquela senhora entrando no ginásio com umas 10 pessoas, cada uma segurando aquela vela. Sabe quando aquela luz parece que veio para você? Eu cheguei para a levantadora, eu falei assim, todas as bolas para mim. De 15 pontos da partida, eu fiz 12. Olha, que bem. Não era eu. Ali era um Espírito Santo. Você é canalizadora natural, né? Você é uma pessoa então, assim, que traz essa energia natural. Experiências assim que o esporte me deu, sabe? Olha, nós estamos aqui no programa Dimensões, abrindo o coração sobre a espiritualidade da Virna Dias, esta campeã na vida, no esporte e na espiritualidade. Ela realmente acompanhou todo esse processo que o pai ajudou bastante. Muito. Isso abre muitos caminhos. O seu depoimento é de extrema importância para as pessoas que estão nos ouvindo, porque a espiritualidade não é algo inatingível. Não tem a ver com religião que a gente fala, tem a ver com a sua ação, né? E você recebe essa bênção e essa sensibilidade e você transforma na sua carreira. Sim. Te ajuda na tua carreira. E você ajuda muitas pessoas também, né? Você teve mais que um casamento, Virna? Sim. Eu tenho o Vitor do meu primeiro casamento. O Vitor tem 32 anos. 33, né, na verdade. E eu recebi a notícia que eu vou ser vovó. Meu neto ou neta, não sei, vai nascer agora em dezembro. Aí eu sou casada de novo com o Rodrigo, que você conhece. Nós temos o Pedro, de 13 aninhos, e a Maria, de 11 anos. Eu tenho 3 filhos e agora vou ser vovó. E lá em casa, Rô, coisa que eu sempre eduquei as crianças. A gente só existe porque Deus não colocou no mundo. Então a gente tem que ser grato todos os dias. A gente acorda, a gente agradece a vida, a saúde, o prato de comida. E na hora de dormir a gente reza para tudo e todos. E todos os domingos eu faço questão de levar as crianças
na igreja, né? Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer o Frei Gilson. E assim, eu estou encantada com as preces, né? Porque são pessoas que têm um dom sobrenatural, né, Rô? Quem vive para ajudar o próximo. Eu acho que são pessoas que Deus escolhe assim no mundo. E eu me inspiro nessas pessoas de muita fé, de muita espiritualidade. Vira e mexe, às vezes eu vejo falas do... Fábio de Mello? Eu gosto de ver as postagens dele, porque eu conheci o padre Fábio de uma forma muito diferente. Ele é um teólogo. Ele é uma pessoa de uma espiritualidade muito grande, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar essa fé nesse mundo, né, Rô? Porque olha quantas catástrofes, quanta desarmonia a gente está vivendo, né? Seja na natureza, seja no dia a dia, nesses mundos de redes sociais, as pessoas se cancelando, as pessoas não têm mais a compaixão, as pessoas perderam sua fé. Muitas perderam e perderam também, que a gente sempre fala, a gentileza, né? A gentileza. Às vezes eu faço umas postagens, gente, cadê a gentileza? E a gentileza não é só uma gentileza assim, prepotente. É um carinho, é uma boa palavra. Um afago, né? Um afago. Qualquer coisinha que você apresenta para a pessoa ou que você manda para uma pessoa. Eu acho que a luta pelo dia a dia, né, nessa materialidade do ser que está acontecendo, não devia superar a humanidade. Eu concordo com você, Rô. A tecnologia, eu acho assim que vamos dizer, nossos amigos de outras dimensões ou de outros planetas devem ter uma tecnologia mais avançada, porque temos aí várias provas de OVNIs e outras coisitas mais. Mas será que eles estão usando como a gente está usando? A gente tem que usar a modernidade da tecnologia para melhorar o ser humano, para ajudar o ser humano, como alguns fazem na ciência, Sim, nos meios de comunicação, mas não nisso que você está falando, com essa banalidade, né? Uma banalidade. Eu falo assim que eu faço muitas palestras motivacionais nas empresas e eu falo assim, vamos parar de julgar, de apontar para os outros. Olha para dentro de você. Como que você pode ser melhor com você e com as pessoas que te cercam? Porque a gente não muda as pessoas, mas através de exemplos nós arrastamos multidões, né? E a gente está precisando de pessoas para arrastar multidões. Jesus é uma prova disso, né? Jesus arrebatou ali vários apóstolos e mudou a vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Então, assim, vamos fazer a nossa parte, né, Rô? E eu falo que a minha missão, depois que eu parei de jogar, eu entrei numa missão da generosidade. A minha missão hoje é servir, é ajudar, fazer o bem ao próximo. Eu, no meu Instagram, todos os dias tenho 200, 300 pedidos de ajuda. Às vezes eu nem sei quem é. Quando o meu coração toca, ou é uma cesta básica, ou é uma roupa, ou é uma comida, ou é um din-din. Depende do que meu coração, porque a gente passou momentos muito difíceis, né, Rô, nesse Covid. Tanta gente partiram. Pô, perdi 2 tios, uma prima. Meu melhor amigo, o Galvão, partiu. E se nós estamos aqui nesse mundo hoje, nós temos um propósito. Exatamente. Se Deus não levou a gente tem que fazer a diferença nesse mundo. Como diz, né? Muitos são chamados, alguns são escolhidos, né? Se fomos escolhidos, estamos aqui fazendo essa união, essa né? roda do bem, né? E eu falo assim muito para as pessoas. Estou vendo agora essa catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Corta o coração, né, Rô? Você ligar a televisão, quantas famílias... Pô, tem uma amiga minha do vôlei, o pai, o tio, a avó, toda a família perdeu seus lares, uma angústia, um desespero. Eu falei, gente, cada um faz a sua parte. Que seja um trabalho voluntário, seja um dinheiro, seja um prato de comida, seja uma açúcar, um copo de água. Cada um faça a sua parte. Porque quando você chegar lá em cima, o seu propósito com Deus vai ser tão lindo. Exatamente. O que a Vina está falando é o que a gente debate sempre aqui. Que a verdadeira espiritualidade é a ação. É a ação. E exatamente. A ação do bem, né? O resgate do bem, vamos dizer, a promoção do bem. Eu me falo assim, eu sou promotor do bem, eu sou RP do além para trazer o bem, a boa palavra, porque a gente não deve focar, Virna, nas pessoas que fazem coisas terríveis para as outras pessoas. O problema deles com o universo, com Deus. Agora, vamos dar força para quem está fazendo o bem. O bem, exatamente. Então, empresas... E não olhar para quem, né, Rô?
E eu até amplio o que ela está falando. Se você está fazendo bem, mostra que está fazendo bem. Sabe por Que quê? inspira as pessoas. Inspira. As crianças que gostam de você, que te admiram, vão te copiar. Sim. Então, foi aquela época que as igrejas ganhavam, vamos dizer, muitas doações e não queriam que falasse, porque isso na época medieval, porque Sim. existia um sistema social. Não era permitido. Não era permitido. Então, hoje não. Hoje, o meio de comunicação é para ajudar a mudar esse padrão vibracional que nós, temos certeza, podemos conseguir. Virna, qual o momento da sua vida que foi a maior pedra, assim, a maior pedra do seu caminho, que você ajoelhou e pediu a força de Deus? Ai, Rô, eu tive momentos difíceis, né? Assim, quando eu perdi meu pai já tinha linfoma há 15 anos já, e depois ele adquiriu um carcinoma. Mas, obviamente, nós sabíamos que um dia ele ia partir. Mas como o linfoma ele durou tantos anos, a gente sempre tinha uma esperança. A gente falava que o papai era Highlander, né? Que ele renascia das cinzas. Meu pai era uma pessoa tão linda, Rô, que mesmo ele doente, assim, fase terminal, o câncer, no final, no carcinoma, ele não enxergava mais. Ele sempre tinha uma palavra de conforto, sempre me dava força, sempre me motivava a lutar, a inspirar para fazer o bem, essas obras sociais que eu sempre gostei de fazer. E quando ele partiu, eu não acreditava, porque no meu íntimo ele era tão forte que ele não podia partir. Que ele ia ficar para sempre, Ele ia ficar né? para sempre. E está para sempre, né? Mas aquele luto foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. E meu pai, um dia antes dele partir, olha como ele tinha uma espiritualidade evoluída. Ele cismou, já estava no hospital. Ele pediu ao médico uma saidinha para ir em casa, marcou a consulta com a médica dele do linfoma, que ele não estava mais nem com a doença do linfoma que existia, mas não era o grave. Se despediu. Fez a minha irmã comprar um colar de pérolas para ela. Chamou a minha irmã para ir na consulta. Minha irmã gravou. Ele falando que ela era uma pérola. O pai era um cara muito poeta. Escreveu uma carta linda, agradecendo que ele tinha vivido momentos muito especiais, que ela era uma médica muito generosa. Voltou para o hospital. Minha irmã gravou aquela consulta. Ele se despediu de verdade. E aí minha irmã manda aquele áudio para mim. Era meia-noite. O papai vai partir, que não é normal. Quando 4 da manhã ela me liga para ir morrer. Eu estava aqui em Campinas, né? E assim, para mim foi muito difícil enterrá-lo, né? Assim, e foi um momento assim de muita dor, que por mais que a gente se prepare, né, Rô, a gente não está preparado. E aí eu me apeguei muito na minha fé. Eu tenho uma coach que ela é maravilhosa. Quero até que você um dia convida ela para vir aqui. Sim, vamos convidar. A Liamar, ela é uma ex-budista, ela é psicanalista, ela é psicóloga, e ela me levantou. Ela falou: Virnoca, olha todos os legados lindos que seu pai deixou. E lembre-se dele, dos melhores momentos. Ela me deu assim um insight, sabe? Deu uma virada na minha chave. E papai falava uma coisa assim, que minha filha, a gente só tem 2 certezas na vida. Que um dia a gente vai nascer e que um dia a gente vai partir. E esse dia, só quem sabe é Papai do Céu. Então, até hoje, assim, eu lembro. Foi um luto difícil? Foi. Mas, assim, eu tenho as melhores recordações do meu pai. As melhores, assim. Hoje, eu lembro dele com felicidade. Obviamente, se eu escuto uma música ou outra, você chora, né? Da saudade, que foi meu grande mestre ali. Meu incentivador no esporte. Mas uma pessoa fora da curva, assim. Meu pai era um cara muito espiritualizado, muito generoso. E eu acho que eu herdei muito esse coração grande dele. E meu filho, o Pedro, né, o meu do meio, é igual. A gente anda para no sinal: mãe, tem cesta básica? Mãe, tem pacote de biscoito? E meu carro é um acervo, né, de roupa, de comida, de tudo, de água. Eu sempre que vejo alguma família, que a gente encontra muito na rua, né? Eu não dou o dinheiro, mas eu dou um prato de comida, enfim. E essas dores na minha vida faz parte de muito crescimento, né, Rô? E eu falo, a gente tem que ser sempre grato a pai e mãe. Independente se ele pecou, não pecou, se ele errou. Que tem muita gente que, ai, meu pai, meu amor, você está no mundo por causa dele.
O que é um veículo que te trouxe para o mundo, né? O seu coração bateu dentro do coração da sua mãe, dentro da barriga dela. Você tem que ser sempre grato, né? E meu pai foi uma pessoa que eu tenho um verdadeiro amor, paixão. Porque minha mãe, ela é viva ainda, minha mãe é cheia de saúde, graças a Deus. E você sonha com ele? Sim. A minha filha estava doente e a Maria, ela tinha muita asma, né? Ela já foi entubada, teve aquele vírus sincial e toda vez que ela fica doente, mexe um pouco no meu emocional e eu peço para ela dormir comigo. Aí eu fui pro quarto de hóspede, estava dormindo com Maria, eu sonhando com o papai, assim, um sonho que aquele quarto de hóspede era o quarto dele. E quando ele vinha fazer o tratamento de radioterapia, ele ficava ali, em casa. Então eu tenho ali a memória, eu tenho a Bíblia dele, eu tenho o óculos dele, eu tenho os livrinhos de oração dele, continua ali naquela gavetinha. E aquele sonho era muito claro, ele na frente da minha cama, ele mais jovem, e ele falava assim, filha, ela vai ficar boa, não fica preocupada, não é porque a Maria já foi entubada que ela vai ser entubada de novo, a Maria já tá grande, tá com imunidade. Aí nisso a Maria acorda. Ai, mãe, tô com febre, tá doendo, não sei o quê. Eu falei, calma, filha, tô conversando com o vovô. Aí quando eu abri o olho, eu falei, não, mas papai não tá aqui. Olha. Aí eu falei, filha, fica quietinha só um pouquinho, que o papai tá aqui, o vovô tá aqui. Ela, mamãe, mas aonde? Aí ela acordou também, né? É. E aí eu não consegui mais falar com ele. Uma semana depois, eu tenho uma funcionária que mora comigo há muitos anos. E essa minha funcionária, quando era criança, ela era benzedeira com a mãe dela, né? A avózinha dela, dos galinhos de Arruda. E hoje ela é evangélica. Só que ela vê as coisas. Aí esses dias eu moro numa casa, eu tenho um jardim gostoso, aí tem umas fontezinhas assim de água. Eu falei, dona Vina, desde manhã cedo que eu tô aqui aguando esse jardim, tem uma moça aqui rindo pra mim. Eu falei, para, tem ninguém aí, você tá louca. Uma semana depois desse sonho. Tem ninguém aí, você tá maluca? Aí fui lá, você não tem nada. 3 dias depois ela falou assim, dona Vina, que eu tenho no quarto de hóspede, tem várias fotos. Por um acaso, esse aqui era seu pai? Eu falei, aquele moço que estava ali embaixo. Enquanto eu estava aguando o jardim, ele estava lá sorrindo para mim. O tempo inteiro sorrindo. Só que ele tá igual a essa foto, porque eu tenho foto do meu pai bem mais jovem, e meu pai, quando morreu, mais velhinho, né? Eu falei, não, mas ele estava aqui nessa foto aqui. Por isso que eu perguntei para a senhora se ele era seu pai, que podia ser algum tio, algum primo. Mas é isso mesmo que acontece, Parece sabe? que a pessoa rejuvenesce, né? Você é a segunda pessoa que dá o depoimento, como a Mayara teve no outro programa nosso, podcast, também que ela sonhou com o falecido Erval Rossano, mas com ele jovem. E pelos estudos que a gente faz, quando a pessoa chega no momento de paz já na outra dimensão, depois que ela já aceita o processo, ela está mais organizada na outra dimensão, ela plasma um lado que ela mais gostava, como ele era, mais jovem, uns com o cabelo mais comprido, olha que legal. Outro andam com os carros que gostavam de andar. É uma fase muito interessante essa. Então ele se plasmou, se mostrou como mais jovem. Olha que lindo, é isso mesmo. Ô, Rô, você sabe que o ano passado era Dia dos Pais. E eu fui na missa, levei as crianças. Choram, né? Com aquelas músicas, em nome do Pai. Adoro músicas de igreja. Adoro. No meu carro, só o que tem de igreja. E aí, a Maria, saindo da missa, ela falou, mamãe, por que você chora tanto por saudade do vovô? O vovô já é bebê. Ela falou? Vovô já é bebê? Mãe, quando a pessoa morre, aí vai ficando velhinho, vai ficando novo, ele vira bebê, ele já tá aqui no Brasil de novo. Eu falei, que história é essa, filha? Ah, mãe, você não sabe? Eu falei, mas quem te contou isso? Ela falou, não, eu sei. São crianças índigo, né? E eu fiquei com isso, né? Eu falei, aí sabe quando você fica na cabeça, será que ele já tá em outro corpo, né? Porque eu sei que existe uma vida lá em cima, Rô. Isso não acaba aqui. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu tinha vontade de ser uma estrelinha, uma formiguinha, para entender, né, essa conexão. Mas ela me falar isso, até hoje eu fiquei com isso na cabeça. Mas assim. Quanto tempo foi que ela falou isso? Foi o ano quando passado. A sua funcionária viu ele de mocinha? Não. Ela me falou isso no ano passado, Dia dos Pais, em agosto do ano passado. Quem? A sua funcionária? Não, a minha filha. A sua filha. Na missa. Certo. A minha funcionária foi agora, 1 mês e meio atrás.
Então ele não voltou, ele tá ainda e não voltou. Mas na cabeça dela... Ela estava explicando para você como era a transição. É. Então, para você não ficar triste, que ele vai voltar. Será que ele volta como sua neta? Não se sabe. Isso é um grande mistério da espiritualidade, que nem Chico Xavier falava, e quando ele sabia o fato, ele preservava a família, mas existe assim a escolha, né, do plano espiritual para se volta para a mesma família, se não volta, se fica lá. Por exemplo, a minha mãe ficou lá ensinando. Uau. Ela escolheu meus filhos. Meus filhos conheceram minha mãe no plano espiritual, porque não conheceram que ela já tinha falecido. E aí, nas minhas 6 tentativas para engravidar, né, que foram 6, Sim. Foi muito interessante, porque a minha sobrinha engravidou e eu também. Uau. Eu liguei para o meu pai e falei assim: pai, parabéns, você vai ser vovô. Ele falou: não, eu vou ser bisavô. Não, vovô. Bisavô, minha neta está grávida. E eu falei: eu também. Porque eu tinha 52 anos, sim, né? Eu lembro. Então foi assim muito interessante, porque eu mostro a foto da minha mãe, eles não lembram, mas eles sentem alguma coisa diferente. Uma energia, que louco porque isso. quando reencarna, você traz nos primeiros 3 anos a memória sua de vidas passadas. Depois você começa a aceitar essa vida. Mas, por exemplo, o Rafael, quando ele tinha 3 anos por aí, 2 anos e meio, ele estava sentado no chão e eu conversando no telefone. E ele me puxando assim para falar comigo a calça. Eu: espera aí, filho, espera aí. E ele apontava o ar assim. Ele apontava o ar. E aí eu falei: pera, filho, o que foi? Mamãe está ocupada. Aí, de repente, eu virei para conversar. Quando eu voltei para olhar para ele, ele estava oferecendo um brinquedo assim para o ar. Uau, ele estava vendo alguém. Ele estava vendo alguém. Então, as crianças vêm muito até os 7 anos. Ô, Rô, mas você sabe quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi um anjo. Minha tia, até hoje essa fazenda tem em Goianinha, no Rio Grande do Norte. E a cidade onde meu pai nasceu era 1h15 de Natal. E a gente ficava naquelas varandas, aquelas casas quadradas, bonitas. E eu ficava ali na rede com o papai, sentadinho, papai contando as histórias. E em frente à casa da minha tia tinha uma casa de morador, uma casa antiga. E tinha uma árvore e uma luz bem... aquela luz meio perdida, assim. Eu falava: pai, olha o anjo. Aí eu via um senhor com a barba. Eu lembro a imagem até hoje, com o chapéu, abraçada no anjo. Aquele anjo com as asas enormes, ele segurando. Aí eu olhava para mim, os dois, aí ria. Aí eu falava: papai, olha o anjo ali. A gente chamou a casa inteira, ninguém viu o anjo, só eu. Aí vamos lá pra dentro, acho que Vina tá vendo coisa, vamos servir o jantar. Jantamos todo mundo, volta pra varanda, o anjo está no mesmo lugar sorrindo pra mim. Dia seguinte, no mesmo horário, era 7 horas da noite, 6h30, 7 horas. O anjo no mesmo lugar, só eu que via. Só eu que via, e aquela imagem, aquele semblante bonito, sabe, tipo assim, o Arcanjo Miguel, aquela Sim. coisa linda. Era uma coisa tão boa, mas eu não fiquei com medo. Porque você teve uma sensação muito boa, de paz, né? De paz, né? Mas ninguém via aquele anjo, só eu. Meu pai contou essa história até grande para todo mundo. Falou que a fazenda da tia Helena, ela tinha um arcanjo lá abençoando a fazenda, que só eu via aquele anjo. E você é como os 3 pastorinhos de Nossa Senhora de Fátima, que eles sentavam, eles rezavam, um ouvia, e a Lúcia, que era mais velha, ela via. Via, né? E todo mundo acreditou pelas mensagens que vinham. Mas ninguém conseguia ver. Mas viram as manifestações celestes que aconteceram, os 3 sóis que passaram, que eles chamavam, seriam bolas energéticas, na verdade, talvez para abrir um portal, mas ela que via. Então, você tem essa sensibilidade de ver outras dimensões, sim, você está canalizando isso para o bem, você está transformando pessoas através das suas palestras. Então, essa sua grande missão tem sim, sido maravilhosa. E foi bom que você foi para o esporte, porque o esporte é maravilhoso também, né? O esporte educa, disciplina, né, Rô? Eu falo que o esporte transformou a minha vida, né? E eu falo que se Deus me deu esse dom de representar tantos anos, né, meu país, eu joguei 3 Olimpíadas, quantas pessoas não poderiam estar no meu lugar, né? E eu fui escolhida, né, por Deus, eu não tenho dúvida disso.
Eu falo que é um dever meu de cidadão de retribuir para o meu país, né? De fazer o bem, de ajudar, porque eu falo para muitas amigas, não importa o que vocês prosperam do filho de vocês, faça com que eles pratiquem esporte. Seja uma corrida, um futebol, um basquete, um vôlei. O esporte, a endorfina, a frustração de perder é muito bom para essas crianças hoje que não sabem ouvir um não, que se frustram com tudo. É muito importante o esporte, assim, e é um cortisol. E lá em casa tem regra, as crianças têm que fazer esporte de segunda a sexta. Não importa o esporte, tem que praticar. Todos os dias tem que praticar. Sábado, domingo é repouso. Então eles já criaram esse hábito. Aí não tem tempo do game, o tempo que tem que fazer a tarefa da escola. O dia fica mais curto, né, Rô? E mais dinâmico. Obviamente que vai brincar no game, mas tem hora para tudo, né? Então, assim, eu falo para as pessoas, o esporte me deu disciplina de alimentação, de vida, de valores, e que eu tento levar isso para as crianças e para as crianças que cercam ali em casa, né? Eu incentivo muito, assim, porque eu vejo muitos pais hoje, porque eu sou advogado, eu sou mentora, eu quero que meus filhos sigam minha profissão. Caramba! O estresse é grande. Eu vejo pelas crianças que... Outro dia meu filho mesmo falou, mãe, eu estou muito nervoso porque eu ainda não sei o que eu quero ser e o colégio está pedindo para eu decidir logo. Eu falei, não vai decidir. Não, é muito novo. Você tem 15 anos. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast e agora eu vou fazer um bate-bola com você. Vamos lá. Então, Virna, vamos dizer um arrependimento. De não ter morado fora, não ter aprendido a falar inglês. Falar foi simples e direto, ela já falou. Porque eu sempre fui frustrada, que eu não sou fluente em inglês. E agora, esse ano, a minha meta é aprender a falar inglês. Então, eu estou estudando todos os dias. Eu faço aula de segunda a sexta. E eu quero fazer um curso no final do ano para eu aprender a falar inglês. Olha, tá vendo? Não tem idade, né? Não tem idade. Uma saudade. Do meu painho. Um sonho. A maternidade. Eu acho que os 3 filhos que Papai do Céu me deu é um presente divino, é um amor incondicional. Eu pergunto sempre para alguns convidados, quando você fizer, não sei se você já fez, mas a sua autobiografia hoje, para quem se dedicaria a primeira página, a sua dedicatória? A minha mãe. Minha mãe, que foi uma mulher de muita bravura, de muita luta, de muita humildade, nordestina, que passou fome, mas que venceu na vida e que deu os melhores valores pra gente. E agora um recado ali para os nossos... Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Você sempre foi uma amiga que eu sempre me inspirei, uma pessoa que a fala já tem luz, né? Tem a bondade, tem a generosidade, tem um coração gigante. E obrigada. Você veio ao mundo, Rô, para transformar vidas. Estar ao seu lado é estar vivendo uma plenitude. Eu falo que é a sua missão. Desde a primeira vez que a gente se conectou, a gente foi até para um hotel. O Canto da Floresta. Canto da Floresta. E ali vizinho a Campinas. E esses dias eu lembrei, falei, vou ligar para a Rô para saber se ainda tem esse hotel. Eles estão lá, mas ainda não estão fazendo mais as experiências. Aquelas experiências espirituais. E desejar a todos que aí estão me assistindo que cada vez mais busque aquela criança que existe dentro de você, aquela força, aquele Deus que tem de você. Vamos fazer o bem, vamos ajudar o próximo, vamos buscar cada vez mais se espiritualizar e ajudar as pessoas que nos cercam, né? Cada uma na sua fé, cada um na sua crença. O importante é a gente se conectar com o nosso ser superior, com o Papai do Céu, e a gente fazer o bem e não olhar para quem. Beijos do meu tamanho, bem grandão. Obrigada, querida Virna. Obrigada, minha linda. Foi um prazer, viu? Foi mesmo. Vamos voltar aqui. Vamos fazer no ao vivo, de repente. Vamos. Como a Virna falou, o importante é a espiritualidade em equilíbrio com o corpo e com a mente, né? Ela, que é uma esportista, declarou a força que ela acha na espiritualidade. Então, fico muito feliz hoje e lembrando vocês sempre. Sempre é tempo de amar, sempre é tempo de sorrir e sempre é tempo de dar tempo ao tempo. Até o próximo. Esse podcast é patrocinado por Casa Leão Joalheria, transformando sonhos em joias únicas e especiais.